Bem, eu gostaria de dar início te fazendo uma pergunta. Quanto você mede? Eu meço 1,65. Eu gostaria que fosse 1,70, 75, mas tudo bem. Não é sobre esse tipo de medida que eu gostaria de te convidar a refletirmos essa manhã. Por isso eu vou refazer a pergunta. Quanto você mede espiritualmente? Eu acredito que essa pergunta poucas vezes tenha sido feita, ou mesmo nenhuma vez. Por isso eu te convido a fazer agora. E fazendo-a, qual é a resposta que tu apresenta para ti mesmo? Pequeno, médio ou grande espiritualmente? Pequeno, médio ou grande no reino de Deus? Pequeno, médio ou grande diante dos seus irmãos? É uma pergunta simples, mas que nos ajuda a fazermos uma autoavaliação e percebermos em nós mesmos com que olhos estamos olhando para nós mesmos, com que olhos estamos olhando para o nosso irmão, com que olhos estamos olhando para Deus. Essa pergunta é importante para percebermos em nós mesmos a importância que temos para nós do nosso serviço, a importância que temos do nosso irmão, a importância que temos de tudo o que fazemos para o Senhor. Essa pergunta é importante para avaliarmos em nós mesmos se estamos olhando para o nosso irmão de cima para baixo ou de baixo para cima. Enfim, irmãos, essa pergunta nos ajuda a percebermos em nós mesmos aquilo que Deus coloca como indispensável para aqueles que o servem. Humildade. Nessa manhã estaremos refletindo sobre humildade, sobre a humildade no serviço, sobre a humildade do servo de Deus, a humildade que agrada ao Senhor. Nessa manhã, se Deus permitir, estaremos nos aprofundando neste ponto, que é essencial, se de fato queremos servir a Deus legitimamente. E para isso, irmãos, eu gostaria de convidar a amada igreja a fazermos uma reflexão numa palavra bem conhecida que encontra-se em Lucas capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. A parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. Vamos ler. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta parábola nos fala de 2 homens. Um era fariseu e o outro publicano. Os 2 homens estavam no mesmo lugar. Eles foram voluntariamente ao templo para orar. Mas pela forma, e eles oravam individualmente, mas pela forma com a qual eles se portavam diante de Deus e do próximo, Jesus, nesta parábola, nos mostra o valor que cada um tinha de si mesmo e do outro.
o valor que cada um guardava de si mesmo e do seu próximo. Jesus, nesta parábola, nos mostra muito bem a diferença entre humildade e arrogância. Hoje, nessa manhã, se Deus permitir, estaremos fazendo um contraste na postura desses dois homens, tentando extrair as características da verdadeira humildade que agrada ao Senhor. Algo bem interessante que podemos perceber logo no início da leitura, logo no verso 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Quem eram os ouvintes de Jesus naquele momento? Fariseus. Isso porque no versículo 20 do capítulo anterior, Jesus estava sendo interrogado por fariseus a respeito da vinda do reino, e em seguida ele traz a parábola do juiz iníquo e posteriormente do fariseu e do publicano. Ele estava na presença de fariseus. Seria muito mais fácil compreender, muito mais fácil de aceitar se Jesus estivesse propondo esta parábola para incrédulos. Porque se alguém não acredita em Deus, é muito fácil passar a acreditar em si mesmo. Mas não. Jesus propõe esta parábola para religiosos. Homens que serviam, que alegavam servir aos interesses de Deus, que alegavam zelar pelas Escrituras, que alegavam zelar por coisas relacionadas a Deus. Jesus propôs esta parábola para religiosos. Esta percepção é muito importante, porque quem hoje, nos tempos atuais, quem hoje serve aos interesses de Deus? A igreja. A igreja serve aos interesses de Deus na terra. Servimos a Deus. Esta observação de que Jesus falou para religiosos, pessoas que trabalham, que serviam no reino, é importante para que não olhemos para esta passagem de maneira impessoal. Para que não olhemos para essa passagem como se jamais pudéssemos nos identificar com a postura do fariseu. Para que não possamos olhar para a passagem e dizer, não, isso aí foi só os fariseus, não tem perigo de acontecer isso na igreja não. Para que possamos olhar para ela, não de forma impessoal, mas com toda a possibilidade de que nossas atitudes poderão se assemelhar a desse fariseu. Para que estejamos atentos a isso. Jesus falou para religiosos, alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Quem eram os fariseus? Os fariseus, era a denominação dada aos membros de um partido religioso dos antigos hebreus. Eles eram bastante influentes na época de Jesus, seguiam religiosamente as leis de Moisés, os costumes e as tradições dos antepassados. Eram considerados doutores da lei e a conheciam detalhadamente. O caráter de Deus, ele é bem claro no Velho Testamento, que esses homens tinham acesso. Eles já deveriam ter a consciência de que é Deus que faz a obra e não eles. Já neste tempo, existia uma espécie de cegueira nestes homens. Nesse tempo, eles acreditavam que eram as suas atitudes, era por merecimento que eles atingiam a aprovação do Senhor. E já nesse tempo, Jesus alerta deste grande perigo, do grande perigo que é acreditar mais no merecimento do que acreditar
na obra e na realização de Deus. A oração que o fariseu faz é uma oração mais demorada. Percebendo a postura deste fariseu, nós percebemos que a oração dele é bem mais demorada. Ele faz um autoexame das suas obras, ele enxerga as suas obras, o que ele faz ou deixa de fazer, e as apresenta ao Senhor. A oração do fariseu é mais longa, ela contém uma série contém um relatório de coisas que este homem fez. Era uma autojustificação, ele prestava contas, ele fazia um culto a si mesmo. Deus, ele só fazia parte do cenário, ele não era o foco principal. Ele estava de pé diante de Deus, diante dos homens, possuía uma postura firme. Ele não chegava de forma humilde ao Senhor, mas ele já chegava querendo o reconhecimento pelas coisas que ele fez. A expressão de Jesus, orava de si para si mesmo, Jesus falou isso deste homem, que este fariseu orava de si para si mesmo. Essa expressão é muito interessante. Essa expressão mostra que a oração ficava ali mesmo, que nem era uma oração a Deus, ele orava de si para si. De si para si. Um pouco mais adiante, ele completa: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele coloca uma separação entre si e os outros homens. Com essas palavras, o fariseu se separava as outras pessoas dele. E não apenas com essas palavras, mas com as suas atitudes religiosas, com o seu desprezo pelo próximo, pela sua indiferença e apatia, ele separava a ele mesmo dos outros homens. Humildade. É impossível falar de humildade sem lembrar de Jesus. Esta imagem, não sei se dá para ver todos, é um retrato do lava-pé, que ao meu ver é uma das maiores expressões de humildade. Imagine só, Deus, Jesus é Deus, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso. Não há nada nesse universo que Ele não seja possuidor. Você pode soltar a imaginação, você não consegue imaginar nada que não seja dele, nada que não tenha sido, que Ele não seja o Senhor. Você não consegue imaginar nada que Ele não possa fazer. Um ser supremo e santo, e lavou os pés dos seus discípulos. Quando eu estava procurando essa imagem, eu percebi uma coisa, que as imagens que nós encontramos no Google são pés limpos, bacias brilhantes, como por exemplo a cerimônia que o Papa do Vaticano costuma fazer de lavar os pés, né? É uma bacia que eu não sei bem o material, só sei que ela brilha muito. Os pés, eu acredito que as pessoas lavaram os pés, fizeram as unhas para que o Papa pudesse tocá-lo. Naquela época, era uma terra árida. Aqueles homens eram sofredores, eram pescadores. Imagine os pés daqueles homens. Mas Jesus, o Senhor dos senhores, lavou. Nos deu exemplo de humildade. A humildade no reino que Jesus retrata nessa passagem, eu procurando um exemplo para trazer mais claro, e eu gostaria até de demonstrar agora. Para isso eu preciso de uma cobaia. Pode ser, Júnior? Pode vir aqui. Irmão, você vai fazer papel de um publicano. Você não precisa falar nada, você vai só representar um publicano, um pecador, injusto e adulto. Que é ousadia minha chamar logo o pastor, né? Mas você me perdoa, né, irmão? Irmão, fique nesse segundo degrau. Segundo. Isso. Bem, Jesus, sendo infinitamente superior, o Senhor dos senhores, Deus dos... Mais para lá um pouquinho. Assim, infinitamente superior,
Senhor dos senhores, perfeito. Jesus por si só já se encontra numa posição acima de nós. Jesus por si só já se encontra diversos degraus acima de nós. Porque Jesus é perfeito, é o Filho de Deus. Jesus é o único homem digno de usar as palavras que o fariseu usou. Era o único homem que podia em verdade dizer que era separado e que não era igual a esses pecadores injustos e adúlteros. Mas Jesus entendia muito bem o que é humildade. Jesus entendia muito bem o significado dessa palavra. E Jesus, não apenas numa profunda expressão de humildade, mas de amor, ele olha para o pecador, olha para ele não apenas como um número, como muitos religiosos olham para as congregações lotadas, apenas como números. Mas Jesus olha e enxerga uma pessoa carente de misericórdia, carente do perdão de Deus, e numa grande expressão de humildade, de amor, não com um olhar crítico, não com um olhar condenador, mas com um olhar de misericórdia e amor, Jesus olha para o pecador e desce o degrau. E se torna igual a eles, humano. Dá a si mesmo a condição humana. Mas a humildade de Jesus, o amor de Jesus não para aí. Ele vai muito mais longe. Ele continua a olhar para o mesmo pecador. Ele continua a olhar para ele e ver que ele sozinho não alcançará a salvação. Que ele sozinho não pode obter salvação. Que os pecados dele vão conduzi-lo à morte e morte eterna. E numa maior expressão de humildade e amor, ele desce outro degrau. Para servir. Para se entregar em sacrifício numa cruz. Uma morte dolorosa e vergonhosa. Por um injusto, por um pecador, por um adúltero, por um roubador. Jesus fez isso. O fariseu, o religioso, eu acredito que a melhor palavra que o classifica é religioso, pois não apenas os fariseus tinham essa atitude, mas ainda hoje existem pessoas que têm. O religioso, aquele que acredita que é as obras que salvam, aquele que não acredita que é Deus que faz, mas é sim Ele mesmo. O religioso que se diz servidor de Deus, ele naturalmente já deveria se colocar numa posição inferior, porque Deus exige a humildade. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que servir ao meu irmão. O religioso já deveria se colocar numa posição inferior. Mas sabe o que é que ele faz? Ele olha para o pecador e pensa: eu? Servir a ele? Pecador, injusto, adúltero? E numa expressão de arrogância, o religioso sobe um degrau. E coloca-se numa posição igual. Mas a arrogância do religioso também não para por aí. Não para. O religioso vai muito mais longe. Ele olha para o irmão, olha para o pecador e pensa: espera aí, nós não somos tão iguais assim. Eu jejuo, eu oferto, eu estou à frente de um ministério, eu evangelizei dezenas de pessoas. O que seria dessa congregação sem mim? Eu sou mais valioso para Deus do que esse pecador. E numa atitude de arrogância sem medida, ele sobe mais um degrau. Nesse momento, o religioso olha para o seu próximo, para o seu irmão, de cima para baixo. Nesse momento, o religioso coloca um abismo entre ele e o seu irmão. O fariseu, o religioso, ele tem olhos de águia para perceber o erro do seu irmão, mas olhos de morcego para perceber os seus próprios erros. O fariseu olhava para os outros homens como roubadores, injustos e adúlteros,
Jesus olhava para os outros homens como pessoas carentes de misericórdia e se sacrificou por eles. Se sacrificou por eles numa cruz. Essa é a verdadeira humildade que Jesus espera de nós. Obrigado, irmão. Você me perdoa, né, irmão? Bem, um pouco mais adiante, o fariseu, ele completa. O fariseu, nos versículos seguintes, o fariseu fala das suas obras, dos porquês ele era tão perfeito. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Nesta parte, o fariseu fala das razões pelas quais ele era separado dos outros homens. O fariseu considerava-se justo, e o justo não deve nada, o que é uma realidade muito perigosa para aqueles que querem servir a Deus legitimamente. Pois se alguém se considera justo, então não deve nada, porque ele é justo. Se ele não deve nada, ele não precisa de perdão, porque o perdão é basicamente a dispensa do pagamento de uma dívida. E ele se enquadra mais adequadamente quando o devedor não tem como pagar e necessita da misericórdia do credor. Se a pessoa é justa, considera-se justo, então ela não deve nada, não precisa de perdão. Então o sacrifício de Jesus na cruz por essa pessoa é inútil. Uma das coisas necessárias, indispensáveis para o perdão dos pecados é o reconhecimento deles. Se eu não reconhecer que sou um pecador, se eu não reconhecer que careço da misericórdia de Deus, então Deus não vai me perdoar. Considerar-se justo por si só é suicídio espiritual. Suicídio espiritual. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus. De Jesus. E não pelo nosso próprio sacrifício em obras. É Jesus que nos justifica. É o sangue dele. Não é o meu. Eu posso derramar o meu sangue inteiro no ministério. Eu posso me dedicar. Eu posso dar todo o meu tempo. Mas é o sangue de Cristo que me salva. Uma passagem que eu acho que fala muito a respeito ela é focada principalmente em amor, mas eu olho para ela e vejo muito nessa questão do sacrifício que não seja por Cristo, né? Que é 1 Coríntios 13. É que não adianta que se faça. Se não for por amor, não serve. Ela é focada, o contexto dessa passagem fala de amor. Estou situando os irmãos, mas eu olho para ela e vejo um pouco disso. De que não adianta o que eu faço das minhas obras, mas é Cristo que me salva. O fariseu agia dessa forma. O fariseu considerava-se justo. Agora vamos ver um pouco da postura do publicano. Os publicanos, aliás, a oração do publicano, ela demonstra demonstra uma autoavaliação de alguém que considerava-se um pó. A postura dele, o publicano estando em pé, longe, veja a postura dele, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano, ele era realista da sua situação, ele era mais realista. O publicano, nas suas palavras, demonstra a grandeza de Deus e não dele. O publicano, ele era de fato realista, pois guarde bem essa frase: quanto menor nos colocarmos diante de Deus, mais nos aproximamos do verdadeiro tamanho que nós temos. Quanto maior nos considerarmos diante de Deus, mais iludidos nós somos. O publicano,
ele era consciente do seu tamanho. Ele era consciente que era pecador e que carecia de misericórdia. A sua postura, Jesus, nas palavras que colocou nessa parábola, nos mostra isso. O publicano, ele era realista. Ele não se focava naquilo que ele era, mas naquilo que Deus é, Todo-Poderoso. Ele, na sua oração, ele não se focava naquilo que ele deixou de fazer ou fez, mas sim naquilo que Deus pode fazer por ele. A oração do publicano nos mostra isso. Embora, o que é interessante, quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram encarregados de cobrar impostos, né? Eles chegavam até a comprar o direito de cobrar impostos, e em Roma, isso era autorizado pelos romanos. Os publicanos eram autorizados pelos romanos, por isso que eles poderiam cobrar impostos até mesmo do seu próprio povo. Por essa razão, eles eram considerados pelos judeus traidores da religião. Enfim, eles eram considerados pessoas indignas. Um publicano, aos olhos dos judeus, eram pessoas indignas. Mas o que uma pessoa indigna aos olhos dos judeus, o que uma pessoa tão mal vista aos olhos dos judeus fez para ser justificado? E não aquele homem que fazia tudo, que fazia e acontecia, aquele homem que jejuava, que ofertava, que fazia tudo, que ele era tudo. Não esse cara. O que alguém injusto, indigno aos olhos dos fariseus fez para ser justificado? A resposta, eu acredito que está claríssima no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele se humilhou. Ele se humilhou. A sua oração, as suas palavras mostram alguém que reconhecia o verdadeiro tamanho dele e o tamanho de Deus. Ele se derramava para Deus. Se derramava. A humildade que Deus espera de nós tem isso. A humildade que Deus espera de nós tem isso, do reconhecimento. Um reconhecimento que vem daqui. Que vem daqui. Muita gente se engana em acreditar que humilhar-se a Deus é apenas se ajoelhar a Ele. Não. Vai muito mais longe que isso. Humildade diante de Deus, ela vem daqui, vem de todo o meu ser, vem do joelho no chão também. Tem uma história muito interessante que fala o seguinte, que certa vez estava um homem e o seu filho no carro, e o menino aqui sentado no banco de trás, e o homem lá dirigindo, e o menino em pé no banco, né? Criança gosta de fazer isso, né? Fica aqui assim, né? Aí o pai, cuidadoso para com o filho, diz: menino, se senta. E o menino não, sentava não, ficava lá. Aí, mais adiante, o menino se senta, e o menino nada. Aí o menino se senta e nada. Aí o pai parou o carro, pegou o menino, sentou o menino à força. Aí continuou dirigindo. Mais à frente, ele percebe pelo espelho retrovisor que o menino está rindo. Está rindo. Aí ele, curioso: menino, por que você está rindo? Filho, por que você está rindo? Aí ele respondeu para o pai: é porque aqui dentro eu continuo de pé. Você pode estar de joelho no chão, mas aqui dentro você está de pé. A humildade verdadeira, ela não é composta apenas de palavras, de ações como se ajoelhar, mas ela vem daqui. Ela vem de dentro. Eu tenho que reconhecer o tamanho de Deus aqui, no meu coração. E todo o meu ser refletir essa humildade. Seja com o joelho no chão, seja com as minhas palavras. Mas ela tem que nascer aqui. Bem, a humildade que Deus espera de nós. Eu gostaria de, falando de serviço, estamos falando de serviço, ministração, ministrar e servir, né? E eu queria falar de um ponto que não podemos esquecer no serviço, que é indispensável no serviço, que é o amor. Amor.
Se o meu serviço, se no meu ministério, seja qual for o meu serviço que eu esteja fazendo, porque existem muitos, hoje eu vi mais um deles, a Serenata é mais um serviço que eu nem imaginava que existia. Se no nosso serviço faltar com amor, de nada adiantará. De nada adiantará. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós estamos sujeitos a magoar pessoas. Estamos sujeitos a magoar pessoas, a ser magoados. Nós podemos magoar o irmão, podemos ferir o irmão no nosso serviço ao Senhor. Precisamos servir a Deus com amor, para que, se isso vier a acontecer, se viermos a ferir, tenhamos o amor e a humildade necessária para pedir perdão. Bem, quando eu acredito que todos que servem de alguma forma, geralmente tem uma preparação para isso. Geralmente na igreja tem muito, eu acho que um esboço, uma relação de cânticos, pronto, eu também tenho um esboço. Todo mundo tem, né? Eu acho. Menos o Davi. Eu não vejo esboço do Davi. Acho que está tudo aqui, né? Bem, eu acredito que todos têm uma forma de preparação. Eu acredito também que essa preparação, essa lista de preparação, devemos fazê-la em ordem alfabética. Começando pelo A. A de amor. A de amor a Deus, acima de tudo. A de amor ao nosso irmão. A de amor. Geralmente, podemos ferir as pessoas e às vezes escutamos o seguinte: não, mas o meu irmão, ele se magoou à toa. É porque ele é muito sensível. Meu irmão, existe uma passagem lá em 1 Coríntios 8, do 7 ao 13. Não precisa abrir, você pode anotar para conferir depois. Lá nessa passagem, o apóstolo Paulo fala a respeito de comer carne sacrificada a ídolos, certo? Ele sabia que podia, sabia que não tinha problema, que não influencia, não tem problema. Mas o que estava acontecendo é que irmãos estavam se escandalizando com isso. E ele, por amor ao irmão, para não ferir a consciência do irmão, ele não comia. Se no meu serviço eu precisar medir um pouco as palavras, para que a consciência do irmão não se fira, devemos fazer. Não, mas eu vou falar a verdade, eu vou falar na cara. Irmão, até para falar a verdade, e para falar a verdade, fazer o certo, para falar o certo e fazer o certo, tem que ser feito com amor. Você sabia que você pode fazer o certo, falar o certo da maneira errada? Quer um exemplo disso? O que eu vou falar agora é a minha opinião, certo? Tem pessoas que tentam ganhar pessoas para Cristo pelo medo. Chegam para as pessoas e dizem: se tu não aceitar, tu vai para o inferno. Tu vai para o inferno. Isso é alguma inverdade? Não. Não é inverdade. Mas as pessoas já chegam assim, querem ganhar pelo medo. O próprio discurso de Jesus, ao meu ver, ele mostra muito de como nós devemos nos portar ao levar a palavra. Se observarmos Jesus nos seus discursos, ele foca principalmente aquilo que ele pode oferecer, que é a vida eterna. O pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foca naquilo que é o que ele pode oferecer, e não naquilo que você não terá se não o tiver, embora seja verdade. Podemos fazer e falar o certo, mas da maneira errada. Tudo que fizermos, seja palavra em ação, tem que ser feito com amor, para que assim possamos ser servos aprovados por Deus. Para encerrar, irmãos, eu gostaria de que lêssemos uma passagem
Mateus capítulo 9, do 35 ao 38. Mateus 9, do 35 ao 38. Mateus 9, do 35 ao 38. Vamos, todos abriram? 9, do 35 ao 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a seara. Existem inúmeros dons: louvor, oração, hospitalidade, ensino, benevolência, inúmeros. Algumas pessoas já perceberam seu dom, mas por alguma razão preferem não utilizá-lo. Por insegurança, ou por timidez, ou por achar que tem gente demais fazendo. Insegurança, para quê? É Deus quem faz. É Deus quem faz. Nós nos colocamos à disposição para trabalhar, mas é Deus que faz a obra. Timidez, para quê? O púlpito não é a única forma de serviço. Eu conheço irmãos que mal pisam no púlpito, mas que servem com tanto amor, com tanta dedicação, que nos conforta, que nos estimula. O púlpito não é a única forma. Achar que tem muita gente fazendo, as palavras de Jesus estão aí, está aí. A seara é grande. Hoje, 1/3 da população da Terra se diz cristã. Ainda existe 2/3 para ganhar para Cristo. É muita gente. A seara é grande e precisa de trabalhadores para a seara. Eu gostaria muito desse momento poder olhar nos seus olhos para dizer o que eu vou dizer agora, mas eu não posso, porque são muitos. Mas eu gostaria de fazer isso, de olhando nos seus olhos dizer: você tem um dom, sim, e ele funciona. E você pode ser uma grande ferramenta, uma preciosa ferramenta no reino. E Deus deseja que você sirva como ferramenta deste reino. Deus deseja que você faça parte, que seja um trabalhador da seara. Por isso, meu irmão, procure, esteja diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero trabalhar para ti. Procure um irmão que está servindo em algum ministério e diga: irmão, eis-me aqui, eu quero te ajudar. Procure um dos presbíteros e ofereça o seu serviço, que eu acredito que, sem dúvida, Deus será honrado com isso. Procure um líder de grupo pequeno e ofereça o seu serviço e diga: irmão, eu estou aqui, eis-me aqui. Que Deus nos dê a humildade necessária para servi-lo de forma que seja agradável a Ele. Que possamos ser servos aprovados por Ele e que Ele nos ajude a utilizar da melhor forma possível os dons que Ele nos concedeu, para a honra e glória do santo nome dEle.